40 milhões de reais para os cofres do clube, ganha quase R$1 milhão e continua prejudicando o Vasco. A coletiva de Fernando Diniz deu o que falar. O treinador abriu o jogo após o empate de ontem e não poupou palavras sobre o desempenho do Vasco. Temporadas que cria muito. E ele, eu acredito muito no potencial dele. Será que ele mandou recado direto para os jogadores? Será que vem mudança pesada no time? E segura, no final desse vídeo eu trago uma bomba sobre a contratação de um zagueiro que pode mexer com os bastidores de São Januário. Fica comigo até o fim, porque essa novidade vai dar muito o que falar na Colina. Que é um cara que tem muito crédito e que vai recuperar essa boa fase, mas de fato tem falhado nos últimos jogos, mas também é um time que cada vez mais ele acaba esbarrando na teimosia do Fernando Diniz. E quando eu digo isso, não é culpa dele o que acontece dentro de campo, tá? O Fernando Diniz pra mim não tem que ser demitido, o Fernando Diniz pra mim não é o maior culpado dessa história toda, pra mim o Fernando Diniz não entra em campo pra fazer gol, é muita incompetência desses jogadores. Mas ontem, Fernando, o Vasco da Gama, ele entrou em campo com o Lemos e novamente o Fernando Diniz apostando no João Vitor, que é um jogador que eu já falei aqui diversas vezes, não tem clima nenhum pra continuar com a camisa do Vasco. Ele é vaiado desde o primeiro minuto na partida contra o Grêmio, ele é um jogador que recebe o suporte da diretoria, que debocha do torcedor, que recebe o suporte do treinador, que não respeita a camisa do Vasco, e eu já dei esse exemplo aqui e vou dar de novo. O Léo Pelé era um cara que errava tanto quanto o João Vitor, era um cara que prejudicava tanto quanto o João Vitor, mas ele respeitava o Vasco da Gama. O João Vitor é um jogador que a todo momento parece não entender o que é vestir a camisa do Vasco da Gama, custou 40 milhões de reais para os cofres do clube, ganha quase R$1 milhão e continua prejudicando o Vasco. E aí, cara, passa a não ser mais culpa dele, passa a ser a culpa de quem escala, e que no caso foi o Fernando Diniz. Primeiro tempo do Vasco, nos 20 minutos, foi até bom, foi um jogo bem construtivo, um Vasco que também não deixava o CSA recuperar essa bola rápida e conseguir fazer a ligação, a pressão pós-perda do Vasco estava sendo eficiente, mas depois dos 20 minutos, o Thiago Marques, que é o pivô do CSA, conseguiu segurar as bolas longas, tanto é que o Lemos e o João Vitor começaram a revezar falta em cima dele. E ali foi o problema, na minha visão, do Vasco da Gama para esse primeiro tempo. O Lemos tomou um amarelo, o João Vitor já estava com um acúmulo de faltas também, e logo depois ele tomou um amarelo no segundo tempo. Para o segundo tempo, o Fernando Diniz repete também a teimosia que ele tem de colocar o Hugo Moura de zagueiro. Ele tira o Lemos amarelado, que é até uma substituição que fazia sentido, mas ele coloca o Hugo Moura de zagueiro e coloca o Thiago Mendes na partida. O que acontece com o Vasco, Fernando? O que vinha acontecendo nas últimas partidas, o que aconteceu contra o Botafogo e o que aconteceu em outros jogos, onde ele prefere colocar o Hugo Moura de zagueiro. Eu vou falar mais uma vez aqui o que eu estou falando há quase 3 meses. O Hugo Moura, Fernando Diniz, não é o André. O Hugo Moura, ele não é mais um na construção, porque ele não é um jogador que constrói, ele é só um jogador que destrói quando ele está jogando de volante, e quando você tira o Hugo Moura da posição de volante e coloca ele como zagueiro, ele vira também o último homem, e ele piora ainda mais o jogo dele. Ou seja, o resumo é o seguinte: o Hugo Moura não é um jogador que constrói com tecnicamente eficiência, ele é um jogador que a todo momento se mostra frágil como o último homem, e o Vasco quase toma gol, inclusive, no erro grotesco dele, e o Vasco da Gama se torna uma bagunça, porque você coloca um volante pra jogar de zagueiro, fica exposto, o Thiago Mendes ontem, coitado, ele não tem culpa de nada, mas o jogo do Vasco no segundo tempo, ele vira um bingo. Você pode muito bem vencer o jogo, ou você pode perder a partida a qualquer momento, e é o que tem feito o Fernando Diniz no segundo tempo. A desorganização tomou conta do Vasco da Gama, e pra piorar, aí a gente volta na mesma história, no mesmo assunto. O João Vitor foi expulso de uma maneira, mais uma vez, infantil. É um jogador que não tem mais clima para vestir a camisa do Vasco da Gama. Enquanto o Fernando Diniz e a diretoria do Vasco continuarem insistindo nesse atleta, eles vão perder cada vez mais o apoio da torcida. Que eu já falei aqui, não tem reforço, não tem atleta, não tem nada mais importante do que você jogar ao lado da torcida. Para mim, já soa como desrespeito, já soa como uma situação que eles estão insistindo no erro para poder bater de frente com a torcida, sendo que o campo tá falando, o campo tá gritando que o João Vitor não tem mais condições de jogar. Então o Vasco ontem empatou com o nono colocado da Série C, o que dá uma certa vergonha. Eu acho até que vai passar em São Januário, porque tem a torcida, tem o Vasco da Gama dentro de São Januário, é muito forte, vai acabar se classificando. Mas ontem, é mais um jogo cansativo. É mais um jogo em que o Vasco, nos últimos 6, não consegue vencer. O Vasco não sabe o que é vencer há mais de um mês. E aí? No Campeonato Brasileiro, tá beirando zona de rebaixamento, foi humilhado na Sul-Americana, partida vergonhosa ontem na Copa do Brasil. Aí eu vejo gente assim, porque o Cruzeiro empatou com o CRB. Vai ver o que aconteceu no jogo do Cruzeiro. O melhor jogador do jogo do Cruzeiro e CRB foi o goleiro. Não foi o caso aí do Vasco CSA ontem. Porque o Bahia ganhou do Retrô. Ganhou. Não ganhou? Coisa que o Vasco não faz. O Vasco é um time que repete os resultados dentro de campo. Ele joga, cria e não consegue vencer. E assim, cara, não tem trabalho que se sustente se você não consegue vencer as partidas. Jonathan Santos, canal BTB Esportes, boa noite. Diniz, eu queria que você tratasse um pouco do assunto Pablo Verratti.
O Verratti, é claro, é evidente que é um jogador muito importante para o Vasco, principalmente no macro, por tudo que ele fez. Mas no momento, como todo jogador, vive uma fase em baixa. Queria saber se você tem um plano B para o ataque do Vasco, seja um jogador da base, ou até mesmo uma contratação que possa chegar para ou suprir o lugar do Verratti ou ser um reserva imediato. Obrigado. Eu acho que a gente tem plano B, mas assim, o plano principal é recuperar o Verratti na questão dele colocar a bola para dentro. Ele é o cara, a característica principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time diferente das outras temporadas, que cria muito. E eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol nesses últimos jogos, pelo menos na quantidade que a gente gostaria, que ele fez o gol contra o Del Valle. Ele é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Contribui na marcação, contribui na movimentação, contribui na bola aérea defensiva. Então ele não é só um cara, um atacante que vai fazer o gol. Ele tem uma contribuição muito importante na parte tática também. E é um jogador que tem muita minha confiança. Agora, plano B, a gente tem plano B. Poderia ter colocado um outro jogador. O GB a gente preparou para ser esse reserva imediato, daqui a pouco está voltando. E a gente pode variar também, jogar assim com um falso 9, não tem nenhum problema. Mas o Verratti é um jogador que a gente tem muita confiança nele. Você pensa tipo no 4-4-2 seria também com o David e o Ryan, por exemplo? Eu poderia jogar, não tem problema nenhum, é uma das possibilidades. Isso aí pode acontecer a qualquer momento. Mas no caso do Verratti, eu acho que ele precisa mais de confiança do que tirar ele do time. Não é isso que eu percebo nesse momento agora. Até hoje, acho que não faz parte da solução. Obrigado. Esteban Schmidt do Grupo Globo. A minha pergunta é sobre o Nuno Moreira, que desde que chegou ao Vasco ele demonstra muitas vezes está um pouquinho atrás do restante dos jogadores na parte física e ele tem muita dificuldade em disputar os 90 minutos da partida. A princípio existia ali acreditava-se que era por conta dele estar jogando lá em Portugal, que ele veio de uma temporada que estava atuando, e aí veio a expectativa de que na pauta para a Copa do Mundo ele recuperasse esse fôlego, mas o Vasco voltou e até o momento ele não demonstrou muita evolução nesse sentido. Hoje foi muito nítido assim no segundo tempo que ele estava meio sem perna, aí tem um lance que ele perde a bola e você imediatamente já olha para o banco, já pede para chamar o Lloyd entra no lugar dele. Minha pergunta é essa, por que a gente está em agosto e o Nuno Moreira ainda tem tanta dificuldade de disputar 90 minutos? Parabéns pela pergunta, a pergunta é bem pertinente, que é uma coisa que é bem analisado e eu não sei de responder esse debate pronto. Eu preciso saber um pouco do histórico do Nuno, eu acho que ele tem como evoluir nessa questão. Certamente desacostumado a jogar como a gente joga no Brasil, com essa questão de viagens. O Nuno também não jogou em Portugal em times de primeiro escalão, que joga Campeonato Português, depois joga a Champions League, ou joga a Copa Europa. Então, para ele é uma novidade, também talvez um processo de adaptação. Mas é um jogador que tem feito muito boas partidas. Diniz, Interbione, canal A Hora do Vasco. Apesar do empate ser um pouco amargo, né? Você se aproxima de uma classificação para as quartas de finais, porque decide em casa, São Januário lotado, com o apoio da torcida, acaba que por conta dessas circunstâncias a sua equipe se aproxima da classificação. Depois das quartas, 2 adversários precisam ser eliminados para chegar numa grande final. No início da temporada, a diretoria do Vasco ela sempre externou, sempre deixou claro para o torcedor, até por conta da classificação na Sul-Americana, que as Copas seriam prioridade. Só que existe uma particularidade no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tem 15 pontos, mesmo número de pontos do Santos, e agora se aproximando de uma classificação nas quartas de finais. Eu queria saber de você qual é a sua prioridade. A gente sabe que o futebol, por conta do calendário, requer esse diagnóstico. E no final, se você puder, sem incomodar, pode se posicionar em relação ao que a CBF falou a respeito da expulsão do Léo Jardim nessa semana? Então, Lineker, começar pelo final. Da CBF, para falar a verdade, eu não acompanhei, assim, não sei textualmente, eu sei meio por cima o que eles falaram. Eu acho que tem um erro, acho que existe uma certa interpretação do lado de fora, que existe em alguns momentos, o goleiro cai, hoje o goleiro caiu também. Muito provavelmente não tinha nada e caiu. Existe um apelo populista de que tem muita cera e tal, né? O que a gente questiona muito, que naquele caso específico do Léo Jardim,
é que ele pediu atendimento, se você observar na câmera, o Vanderlei não permitiu o atendimento, não foi atendido, e até foi constatado uma certa lesão. Não que aquilo fosse tirar ele do jogo, tanto é que ele jogou hoje. Mas se o juiz tivesse dado 12 minutos de acréscimo, eu acho que estava no direito dele. Agora, a expulsão, para mim, é assim, meio que inconcebível, porque ele interpretou da maneira que ele quis. Teve um lance parecido com o Rocher, que ele nem advertiu. O primeiro cartão que ele deu para o Léo Jardim foi muito severo, bem no começo do jogo. Eu não sou um treinador que fico falando de fazer cera, todo mundo me conhece, dificilmente o goleiro cai no chão. Vou dar para contar nos dedos esse goleiro cai no chão comigo. Então eu achei que equivocado assim, posicionamento. Eu não sei o posicionamento textualmente da CBF, pode me falar, que eu não sei como é que eles se posicionaram. Se posicionaram a favor do árbitro. Não, eu acho que está totalmente equivocado do que ele fez, porque assim, se aquilo, a conduta tem que ter uma certa conduta, tem que ter uma regra geral, um critério que vale para ter equanimidade no campeonato. E da minha carreira de jogador e treinador, foi a primeira vez que eu vi. Ele passou, o árbitro está certo. Então ele foi certo só neste jogo e só contra o Vasco. Então isso que é meio que inaceitável. Vai ter, eu tenho quase certeza que não vai ter expulsões por conta disso, porque você é muito subjetivo. Se o goleiro cai e o cara fala que é cera, não tem como ele saber. Não tem como ele saber. Então, assim, ele não pode fazer. Eu acho que foi um erro meio grosseiro, na minha opinião. Abriu um precedente que eu acho que não vai acontecer expulsões. Eu repito, hoje no jogo o goleiro caiu e provavelmente não tinha nada. Não teve amarelo, não teve nada. E nos outros jogos vão acontecer coisas parecidas. E o Vasco vai ser provavelmente o único penalizado. A outra pergunta que você fez da priorização. Eu não acho que o Vasco tem condição de priorizar nenhum campeonato nesse momento. Eu acho que na condição que a gente está no Campeonato Brasileiro, a gente tem que priorizar agora o jogo do Mirassol. O terminar o Mirassol, priorizar o CSA. A gente não tem a mínima chance de colocar prioridade nessa etapa que a gente está. Xerife para a zaga. O Vasco demonstrou interesse na contratação do zagueiro Robert Renan do Zenit. Bahia também quer o defensor e já formalizou uma proposta, enquanto o Cruz Maltino discute condições do negócio. O zagueiro sinalizou a preferência por esperar uma oferta da Europa, mas quer ter minutos em campo e não descartou totalmente um retorno ao futebol brasileiro. Estamos falando do zagueiro Robert Renan, um jogador que inclusive já, salvo engano, jogou pelo Internacional por empréstimo. O Vasco pode buscar essa opção de empréstimo, fazendo ali uma proposta talvez de um bom salário para o jogador e o Zenit liberar o jogador, que basicamente estará ali no radar, né? No futebol brasileiro você acaba ficando mais em evidência. Falando no Zenit, o Vasco também teve um interesse no zagueiro Nino, né? Uma proposta ali atualmente de 5 milhões, mas nesse momento o Zenit quer ali cerca de 8 milhões pelo jogador. E o fato é que o Fluminense também, né, já está de olho ali, a informação que saiu ontem, que o Fluminense já prepara uma proposta para ter o zagueiro, o Nino, de volta. Então, basicamente ali é tudo o que indica, né, o zagueiro que já jogou pelo Fluminense, foi campeão, e o Fluminense fazendo ali uma proposta, deve se inclinar ao Fluminense. Mas o Vasco, né, vem buscando outras opções, e uma das opções também é o companheiro ali do Nino, o Robert Renan. Vai ter que disputar essa concorrência com o Bahia, que já fez uma proposta, só que o Vasco nesse momento discute o modelo de negócio e o zagueiro sinalizou uma preferência também por uma outra proposta, seja da Europa, mas não descarta um retorno ao futebol brasileiro, ou seja, pretende aí voltar ao futebol brasileiro.